O Santos de virada vence o Cruzeiro no Mineirão pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Fala rapaziada, eu sou o André Alves, sejam bem-vindos ao canal Joga Fácil. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a partida entre Cruzeiro versus Santos, tá? O Santos visitou o Cruzeiro lá em Belo Horizonte e tivemos uma partida assim bem ruim do Santos no primeiro tempo, tá? Vou analisar do mesmo jeito como eu sempre faço, primeiro e segundo tempo. E durante isso eu dou alguns destaques em jogadores. E hoje eu vou falar sobre o Neymar em específico, já deixo claro aqui. E sobre o Cássio, uma declaração do Cássio ao final do segundo tempo, tá? Na derrota, quando eles perdem, acaba e ele vai para aquela entrevista para os repórteres, a entrevista pós-jogo, e aí ele troca, fala, dá algumas farpadas no juiz e assim, bem nada a ver inclusive essas farpadas, mas já a gente chega lá. O Santos visitou o Cruzeiro lá no Mineirão, inclusive quase recorde de público do Mineirão no ano, 59 mil, quase 60 mil. O desse ano o recorde foi 61 e alguns quebrados. E o primeiro tempo de um time assim avassalador do Cruzeiro, tá? Eu não vou dispensar nem um pouco aqui o primeiro tempo que o Cruzeiro fez. Incrível o poder de ataque desse time, tá bom? Muitos chutes ao gol, bolas na área, infiltrados, lançamentos. Tem pelo menos umas 3 bolas assim que os zagueiros do Santos perdem a linha, né, no lance de corrida, por serem lentos também. E o Matheus Pereira acaba deixando vários jogadores do Cruzeiro no ataque, ou vice-versa também. E assim, vice-versa no caso, ele também ficou em alguns momentos na cara do gol. Então, por que ele não fez por que esses jogadores do Cruzeiro não fizeram? Por que o Santos venceu então, André, já que o Cruzeiro foi avassalador dessa forma? Porque o Santos tem um cara que opera milagres, essa é a verdade. O Gabriel Brazão foi o craque da partida, tá, gente? Foi o craque. Tem um jogador específico que é o Amado, né, o Guilherme Amado, que eu vou falar um pouco sobre ele também, que assim, ele jogou muita bola, mas o milagroso de hoje foi o Gabriel Brazão. O que o Gabriel Brazão jogou é putaria, tá? O cara operou milagres várias vezes no primeiro tempo, assim, diversas vezes, você não consegue nem contar na mão quantas vezes ele fez defesas assim bizarras. Inclusive, digo de passagem, a defesa do campeonato, tá? Ele tem uma bola a queima-roupa, que acho que o Fabrício Bruno cabeceia, tanto que ele faz o primeiro gol do Cruzeiro, inclusive, também, e ele cabeceia, e o Gabriel Brazão assim em cima, indo pro canto esquerdo, consegue defender com a mão direita, porque ele vai na bola. Você vê que tem a intenção dele de ir na bola e defender. O reflexo desse goleiro é absurdo. Que monstro de goleiro que o Santos tem. E pede passagem há muito tempo pela seleção brasileira, tá? É indiscutível. Até 3 meses atrás, o Gabriel Brazão era o goleiro com mais defesas no mundo. Vocês têm noção disso? Isso assim, é bizarro. Você tem um goleiro brasileiro nessa posição e não tá na seleção brasileira. É um escárnio, no mínimo. E dentro disso, sai o primeiro gol, mesmo depois dessa defesa do Gabriel Brazão, tem um novo cabeceio e aí acaba saindo o gol do Fabrício Bruno. E ele comemora, vai pra torcida, assim, o time tava tentando bastante, sabe? Pra vocês terem ideia, foi ali perto dos 39, 38, se eu não me engano, o gol do Fabrício Bruno. Então o time já estava apertando o Santos há muito tempo, a bola chegando pouquíssimo no Neymar, pouquíssimo. E agora eu entro já no ponto do Neymar. Quando sai o primeiro gol, o Santos consegue alguns relapsos de ataque, e num desses é numa roubada de bola com o Guilherme. E aí o Guilherme dá uma cobertura no zagueiro do Cruzeiro e deixa o Neymar assim, naquele faz e me abraça, sabe? De cara pro gol. Era o Neymar empurrar que o Cássio, que ele tinha um gol aberto, e assim, dificuldade máxima pro Cássio defender. Óbvio que ele podia jogar pra fora ou o Cássio defender. Tinha essa probabilidade, como todo lance de chute tem, óbvio. Mas assim, o Neymar escolhe assim, a pior decisão de todas. Ele isola a bola, tá? Gente, o Neymar isola a bola. Cara, eu tenho uma impressão assim, às vezes, umas coisas que eu fico de cara. Time ruim. O Santos é ruim agora, tá? O Santos é mal treinado. Time ruim pega jogadores muito bons, craques como o Neymar, e faz isso, tá? André, o Neymar vai ser perfeito todo jogo? Não, óbvio que não. Mas você viu, eu nunca vi o Neymar de cara pro gol e isolar a bola daquele jeito, gente. Eu nunca vi. De cara pro gol, o Neymar isolou a bola, o Neymar dá uma chapada assim de lateral do pé, a bola sobe assim, e ele assim, a queima-roupa com o Cássio praticamente.
Foi loucura ver aquilo, muito por conta da pressão da partida, para ser pesada, partida que podia derrubar técnico, que inclusive eu não sei como é que ficou depois disso, porque a situação do técnico era, se perder, cai fora, se empatar, cai fora, e ninguém acreditava na vitória. Era esse o contexto. E a gente fala dele já já, inclusive. E assim, aí o Neymar tem outros lances durante o jogo também, um que ele recebe a bola na ponta esquerda e chuta mascado, vai colocar a bola de novo, cara a cara com o gol, e ele coloca a bola pro lado, assim, Neymar muito abaixo hoje, mesmo abaixo, é incrível como ele mesmo abaixo controla muito bem o meio de campo, puxa marcadores pra cima dele, distribui muito bem a bola, comanda o time, tá? Capitão, eu vou falar isso várias vezes aqui em vídeos do Santos, o Neymar em campo, ele briga com esses caras, tá? Ele pede pra esses caras ter raça, ele pede pra esses caras jogar bola, um mínimo, André, óbvio, de um capitão, só que o Neymar, quando esses caras ouvem o Neymar falando isso, é diferente, o peso é diferente. Então, ele puxa muito esse parte de liderança dentro do Santos, e que é de muita importância. Esse time não tinha uma liderança há muitos anos. Eu nem lembro a última vez que eu vi um time do Santos, desde, acho que, o Santos da Libertadores. O Santos da Libertadores, inclusive, não tinha, né? Vamos começar por aí. Mas até o próprio Pastor, o craque nosso Pastor, que tinha uma certa liderança ali dentro, porque era brocador demais da conta, o cara que cravava muito gol, né? Enfim, sobre o Kleber Xavier. O Kleber Xavier, gente, o primeiro tempo horrível do time, e aí ele faz algumas mudanças que no início eu até critiquei, e que é complicado, porque esse é o problema do esquema tático dele, não existe nenhum, e aí você não sabe se vai dar certo ou não as mudanças que ele faz. Ele tira o Barreal, coloca o Tiquinho, e ele tira o Rollheiser e coloca o Gustavo Cabageiro, que inclusive é o terceiro jogo dele. Jogou contra o Sport, faz o gol contra o Sport, aí vem no segundo jogo contra o Juventude, ele entra ali no segundo tempo, se eu não me engano, e agora de novo no segundo tempo, e o time melhora, não ironicamente. Sai também o Ricon, porque já estava com cartão, e aí é onde o ponto que eu não entendo, porque ele não consegue jogar Zé Rafael e Bom Tempo, que foi o que aconteceu hoje, e novamente deu resultado. Incrível, é assim, parece que só é escrachado isso pra gente, né? Eu fico tentando entender, se não tá visível pra ele, se parece ter uma venda no olho, será? Quando tem Zé Rafael e Bom Tempo, o time sobe de patamar. Bom Tempo, um jogador assim, do Santos 2025, é o jogador mais na média do Santos. Ele não tem jogo baixo, jogo ruim, não, é jogo bom para excelente o tempo inteiro. Que jogador o Santos produziu na meiuca para 2025, tá? Da base, inclusive. Santos que não é muito de revelar, não é o principal foco, obviamente, mas tem jogadores como Thiago Maia, Alan Patrick, que faz essa certa função ali no meio de campo e que jogam muita bola na minha visão, e o Bom Tempo é mais um deles, fora outros que eu não tô lembrando agora. E aí, o segundo tempo o Santos melhora, consegue distribuir um pouco mais a bola, o Cruzeiro cai um pouco de rendimento, muito por conta da pressão que fez no primeiro tempo. Correr muito atrás da bola, cansa, como o Santos fez, que é porque você tá tentando se defender, você tá tentando correr atrás para buscar a bola, cansa bastante, mas atacar o tempo inteiro cansa demais, e se perde, pressiona, que é um esquema que o próprio Felipe Luiz tem muito, e o Cruzeiro tem agora também com o Léo Jardim. É uma coisa assim que o Cruzeiro acaba dificultando para jogos como esse, jogos que são mais duros, mais pegados, que você não vai conseguir tantos resultados ali no início, como foi, como se você tem um adversário que tem um goleiro excelente, que tem uma zaga postada. Não é o caso do Santos, mas é o que tem um goleiro bom, esse tipo de coisa vai acontecer, e você vê um segundo tempo abaixo do Cruzeiro, muito cansado, não conseguindo correr tanto atrás da bola, e o Santos melhora por ter velocidade. O Santos ganha velocidade no Guilherme na ponta esquerda, partidaça do Guilherme, inclusive, tá? Ele faz o gol e dá assistência pro Gustavo Cabageiro. Assim, o que o Guilherme jogou hoje, assim, tá de brincadeira. Fora um lance que ele deixa o Neymar na cara também, pro Neymar, novamente ele erra. Então, assim, o Guilherme fez uma partida muito boa. No início ele errou bastante. Volto a dizer, o primeiro tempo do Santos é pra esquecer, gente. O primeiro tempo do Santos é pra, assim, vamos desligar a TV e vamos começar um novo jogo. Era pra isso, tá? E o segundo tempo o time muda totalmente, muito por conta da temperatura do jogo. O Cruzeiro abaixa muito e o Santos sobe demais também. E nessa fica num vai e vem. Tem o Santos consegue fazer o gol com o Guilherme. Uma boa bola do, se não me engano, é o Souza. Eu não lembro que deu assistência pro Guilherme agora, mas alguém joga a bola ou foi o próprio Gustavo Cabageiro, não sei. Acho que os dois se distribuíram. E aí o Guilherme sozinho,
detalhe da zaga do Cruzeiro, ele tava desmarcado, ele consegue fazer o gato e entrar e fazer o gol assim livre. O Cássio só olha pra bola porque era fazer e me abraçar, literalmente. Aquela bola tava perfeita pro Guilherme fazer, não tinha como ele errar. Na verdade tinha, porque né, a gente sabe. E ele faz esse gol e fica 1-1. E aí no mesmo assim, gente, no lance seguinte do Cruzeiro, o Santos toma o gol de falta. E aí aqui vocês já podem até dizer pra mim se foi falta, não foi, tudo mais. Mas assim, eu tenho que no futebol que se o jogador ele simula muita falta, simula bastante falta, mas contato, raramente a gente se vê, tá? Tem esses lances mais crachados, como teve no início do ano com o Vitor Roque, com o Yuri Alberto, tem, óbvio, isso acontece. Teve com o jogador do Bahia, da Libertadores, inclusive, também. Isso acontece, mas é mais ali no ataque, na defesa é raro de você ver isso, porque é um jogo pegado na defesa, né? O atacante tá vindo e a defesa tá ali tentando defender. E o Zé Rafael com a bola, o jogador eu acho que é o Kaique, consegue brigar com o Zé Rafael ali e toca a bola pro atacante do Cruzeiro, que devolve pro Caio Jorge, e o Caio Jorge pega e faz um golaço, tá? Golaço. O Caio Jorge recebe a bola de primeira, ele bate, tira do brasão assim, indefensável, lá na Coruja. Puta chute, só que tava impedido não, só que foi falta antes, o lance é revisado pelo VAR, que na minha visão hoje foi excelente, tá? E a arbitragem também boa demais a conta também. O Wilton Pereira Sampaio apitou muito bem esse jogo. Eu já vou entrar também sobre a arbitragem e o lance do Cássio. E dentro disso vai pro VAR e aí mostra um leve toque, aí é onde fica assim um pouco o que é um toque suficiente para cair, para machucar, ou então para foi ou não foi falta. Na minha visão, em tese não foi falta, mas ao toque, entende? É porque ele tinha força suficiente para poder se segurar, mas aí tem a malícia e a maldade do jogador também, de cara, eu recebi um toque aqui que pode me atrapalhar, como vou fingir que atrapalhou, e dá, entende? Então assim, a malícia de jogador, gente, se o jogador, quando estiver atacando, tentando roubar a bola, ele é para pegar na bola, não existe esse negócio de ficar dando totó em pé de jogador, não, ele tem que pegar a bola, e não foi o que aconteceu, ele bate no pé do Zé Rafael e a bola sai, e aí ele consegue sair. E o Zé Rafael não ia simular uma falta que não existisse na defesa. Então ele sente o toque e cai. Aí é onde a minha visão foi bem marcada. Porque existiu o toque. E aí o Santos, por conta desse VAR, que conseguiu, porque se tivesse dado, a gente estava falando de uma derrota aqui agora. Porque se não tivessem anulado o gol, agora era 2-1, Cruzeiro ou mais, tá? Porque eu nem sei como viraria a temperatura da partida. Ou não, podia ser que tivesse um empate, mas não sei. O gol ia dar uma baixada, todo mundo já sentiu isso, os próprios jogadores do Santos já ficaram assim, já sentiram essa pressão do gol assim, que estava dando a vitória pro Cruzeiro. E aí ele anula, e aí o Santos cresce na partida. O Santos olha, cara, dá pra vencer isso aqui, dá pra gente ir, dá pra gente correr atrás disso, vamos embora. E aí o Santos acredita, até vi alguns comentaristas falando isso, da própria Cássia TV, o Santos acreditou muito mais na vitória do que o próprio Cruzeiro. O Cruzeiro, a vários momentos, subestimou o Santos em algumas partes, na minha visão, e acabou perdendo muito nesse lance. No lance próprio do Guilherme ali com o Cabageiro, o Cabageiro recebe a bola do Zé Rafael, se eu não me engano. A verdade é que a assistência não foi do Guilherme. O Zé Rafael dá uma bola pro Gustavo Cabageiro. Não, do Guilherme sim. O Guilherme filtra, passa por um jogador do Santos e depois o Cabageiro e ele, assim, livre para poder jogar no canto de cá, livre no canto de lá, na verdade, né? Contra o Cássio e no canto de cá, e ele dá um belo chute, faz um puta gol, primeiro gol dele em 3 partidas, tá? Ó, jogador bom, que tá vendo como é jogador bom? Jogador bom chega e resolve partida. É isso, o Santos não conseguia fazer isso. O Santos não conseguia contratar jogador. Eu sei que é cedo ainda pra falar, mas ele é um jogador que corre muito, que briga bastante, que consegue infiltrar. E ele tá fazendo isso muito bem feito. E o gol é o resultado disso. Cravou bem. Ótima partida do Gustavo Cabageiro. E aí, nisso, o Kleber Xavier vê que o Santos cresceu bastante nessa parte de ataque. Tá com o resultado na mão. O que ele faz? Ele tira o Neymar, coloca mais um jogador para poder segurar mais o jogo. Eu não lembro agora no momento quem que é, mas ele tira o Neymar, até porque o Neymar também tá pendurado, o Neymar já tava com 2 amarelos, se ele tomasse agora ele fica de fora contra a partida entre o Vasco pelo primeiro jogo do segundo turno lá no Morumbi, mando do Santos. Então ele tira e aí o Santos defende mais, alguns relances, o Cruzeiro viu que já tinha ido pro brejo, o que faz? Começa a jogar chuveirinho dentro da área, começa chutões fora da área e não consegue ser conclusivo. Gabriel Brazão
começa a fazer uma certa cera, óbvio que hoje agora a gente tem aquele lance dos 8 segundos para poder segurar e dispensar a bola, né? E ele muito bem usando esse tempo em alguns momentos, esperando os atacantes do Cruzeiro ir lá para pressionar ele, aí ele pega a bola de fato e joga lá para frente, assim. Então, o Santos no segundo tempo é um outro totalmente do primeiro, e o Cruzeiro nem tanto, mas não consegue finalizar, não consegue essa última bola tão bem. Não à toa que o resultado foi a favor do Santos, porque o Santos conseguiu, nas poucas chances que teve, cravar melhor que o Cruzeiro. Sobre o Cássio, quando ele sai ali da partida, e ele vai dar entrevista, ele fala que o Vitor Pereira Sampaio não roubou, não vamos dizer dessa forma, né? Forma feia e suja de dizer, mas ele diz que o Vitor Pereira Sampaio pesou pro lado do Santos por conta do Neymar. Assim, um abismo de uma fala dessa, assim, de vergonha. Vamos ser sinceros, gente. Se você pegar a partida do Santos agora inteira e você vê os lances dos laterais e dos meios de campo em cima do Neymar, gente, é uma coisa ridícula, Os caras tomam amarelo o tempo inteiro porque os caras estavam aqui, ó, assim no Neymar, nas pernas o tempo inteiro. Tem um lance no primeiro tempo que eu jurei que era pra expulsão, porque o cara chega forte demais em cima do Neymar e aí ele ganha o amarelo. E o cara vai falar pra mim que, não, porque o Brasil é muito bom ter um jogador como o Neymar no nosso craque, no nosso Brasileirão, mas assim, o Brasileirão também tem que estar preparado para suportar esses craques também, não fazer com que isso pese para os juízes. É uma fala assim bizarra, ela beira a loucura, porque tem um lance, inclusive, Felipe Noronha, um outro que tem um canal muito famoso do Santos, que é o Eu Vim de Santos, comenta inclusive no pós-jogo, eu estava ocupado mexendo com as coisas aqui da minha casa, e eu tava vendo a live dele, e ele fala assim, tem um momento, e que real, eu nem tava lembrando disso, que o Neymar recebe a bola, aí ele sofre a falta, e aí foi o tempo mais ou menos dele olhar pro lado, alguma coisa, o próprio Felipe Noronha estava comentando, quando ele volta o Neymar já tá caído e o jogador tá dando amarelo. Ele falou, pô, até agora enrolando? Não, era outro lance. Os caras tinham chegado de novo no Neymar. Então você vem falar pra mim, Cássio, que o juiz apitou. Você tá querendo tirar o mérito da vitória do seu rival, que veio até a sua casa, conseguiu ser mais efetivo no segundo tempo contra o seu time e conseguiu sair de lá com a vitória. Essa é a verdade. O Cruzeiro jogou mal no segundo tempo e não conseguiu concluir. O Cruzeiro subestimou o Santos e não saiu com os 3 pontos dessa vez. E que tá vendo agora o Flamengo disparar, né? Agora criou uma gordura entre eles dois. E que tava a briga lá em cima, né? O resultado de hoje pro Cruzeiro, né? O positivo, os 3 pontos, faria com que ele encostasse novamente o Flamengo e ficasse no mesmo ponto, na mesma quantidade de pontos. Apesar do Flamengo estar com um jogo a menos, se não me engano, que o Cruzeiro. Sobre o Kleber Xavier. Gente, agora eu não sei mais o que vai virar o Santos. O Santos é uma bagunça. Porque aí o técnico vence agora muito por conta de mérito próprio. Eu tenho que dizer que ele olha que o jogo é necessário aqueles jogadores e coloca, e esses jogadores fazem a diferença e fica complicado para a diretoria. Na minha visão, tinha que demitir, tá? Porque o time não consegue jogar nunca um primeiro tempo muito bom. Esse é o problema do Santos. O Santos tem que ficar correndo atrás de resultado o tempo todo. Isso não deve existir. Nem sempre vai dar para converter, como foi o caso de hoje. E ele não consegue fazer isso, ele não consegue montar um primeiro time para primeiro tempo bom, ele sempre peca, ele nunca coloca Zé Rafael e Bom Tempo junto, ele só tá colocando Bom Tempo porque a torcida tá pedindo o cargo dele por causa disso. Então assim, ele tem que cair. Não vou entrar aqui sobre o Sampaoli ou Vojvoda, porque especulação, isso vira mais, eu não sei nem se ele vai cair, esse é o problema. O Santos tava vindo com um detalhe de, se ele perder ou empatar, pelo menos eram os que os setoristas diziam, né, alguns setoristas diziam, era que, e se empatasse, tinha que empatar convencendo, mas era algo assim que ninguém conseguia enxergar. E ele vence. Por incrível que pareça, ele consegue surpreender todo mundo e garantir uma vitória para o Santos. Então, assim, a ver o que vai acontecer no decorrer da semana, mas eu acho difícil que mesmo com essa vitória ele se mantenha. Mas se bem, como eu falei, o Santos é uma bagunça, o Santos não tem convicção, o Santos não possui uma convicção estabelecida para entender o que ele quer, então assim, a probabilidade de ele se manter aí é altíssima depois dessa partida. Beleza? Gente, o vídeo de hoje foi esse, muito feliz por essa vitória, assim, Dia dos Pais, meu primeiro Dia dos Pais, torcendo para esse clube que eu amo muito, amo demais da conta, e meu primeiro Dia dos Pais, minha filha completou essa semana também 8 meses, então assim, um domingo muito feliz para mim, me diverti muito com a minha família, foi maravilhoso o dia de hoje, estar com a minha família e comemorar esse primeiro Dia dos Pais comigo,
Então é isso, beleza? Um abraço também pro Gabi, nosso amigo, que a filho dele nasceu ontem ou foi de ontem também. Ele é flamenguista, mas é uma pessoa muito querida por mim. E quero mandar um abraço pra ele aqui se ele estiver vendo esse vídeo, beleza? Gente, é isso, valeu, falou!